Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta agora mais uma aula aqui sobre procedimentos especiais trabalhistas. Hoje falaremos sobre dissídio coletivo. Pessoal, dissídio coletivo é diferente, totalmente diferente de dissídio individual que nós vimos até aqui. Agora, os dissídios coletivos vão envolver outras partes, outros objetos e tem um procedimento especial no processo do trabalho, beleza? Pessoal, então o que é um dissídio coletivo? Ele é um meio de solução de conflitos entre um grupo indeterminado e uma empresa ou várias empresas e seus respectivos sindicatos, beleza? As empresas podem ou não estar representadas por sindicatos. Os trabalhadores já têm essa obrigatoriedade de estarem representados pelos sindicatos, beleza? Então, o dissídio coletivo nada mais é do que um meio de solução de conflitos para resolver esse tipo de demanda na Justiça do Trabalho. Demanda entre um grupo de trabalhadores, um grupo X, um grupo indeterminado de trabalhadores e as empresas envolvidas, tá bom? Respectivos sindicatos. Joia! Pessoal, o dissídio coletivo, ele pode ser dividido em algumas espécies. Vamos dar uma olhadinha em quais são essas espécies? Olha na tela. Olha lá, pessoal. Então, a gente tem a classificação aqui do dissídio coletivo. Ele pode ser um dissídio coletivo de natureza econômica, um dissídio coletivo de natureza jurídica e um dissídio coletivo de greve. O que quer dizer cada um deles? O dissídio coletivo de natureza econômica, vamos escrever de vermelho aqui para você. Ele tem como objetivo, então ele objetiva a criação de novos direitos para regulamentar as relações coletivas da categoria. Qual que é o pulo do gato aqui? Gente, eu não... Peraí, vamos arrumar isso aqui. Qual que é o pulo do gato aqui? O dissídio de natureza econômica, ele cria novos direitos, tá? Então, um exemplo muito fácil aqui para você memorizar é o dissídio coletivo para decidir um reajuste salarial do trabalhador, tá? Então, ele está criando uma nova condição ali para o trabalhador, ele vai passar a receber um patamar maior. Então, ele cria. Guarda essa palavrinha na sua cabecinha. O dissídio coletivo de natureza econômica cria alguma coisa para o trabalhador, cria algum direito, cria algum direito para o trabalhador, beleza? Então, vamos lá para o dissídio de coletivo de natureza jurídica. Já o dissídio... Opa, cadê o textinho? O dissídio coletivo de natureza jurídica, ele tem como destinação, então ele se destina... por que mudou? Destina-se... Então, vamos colocar 2 pontos aqui. Destina-se a interpretação de determinada norma coletiva, tá? Ou de alguma lei específica. Essa lei, ela é relativa à categoria, claro. Deixa eu ver se eu consigo colocar em vermelho para ficar igual ao outro, pelo menos, né? E menor. Beleza, pessoal? Então, o dissídio de natureza econômica, ele objetiva a criação de novos direitos para regulamentar as relações coletivas. Agora, o dissídio de natureza jurídica, ele se destina à interpretação. Até vou pegar minha canetinha para grifar, ó. Interpretação. Grava isso aqui, pessoal. E a criação. Grava isso daqui.
Se for natureza econômica, criação. Se for coletivo de natureza jurídica, é interpretação, tá bom? Mas e o direito de greve, gente? E o dissídio coletivo de greve? Para que ele serve, afinal de contas? O dissídio coletivo de greve, ele é um misto, tá? Então ele possui tanto natureza jurídica mista, tanto natureza jurídica econômica e jurídica, tá? Então por quê? Porque, então vamos colocar assim, ó, misto de natureza jurídica, econômica e jurídica. Por que isso, pessoal? Porque justamente ele tem natureza econômica quando a decisão do tribunal, por exemplo, sobre a greve, aprecia uma pauta, né, de reivindicações dos trabalhadores, podendo aqui gerar direitos. Então aqui ele pode criar direitos, tá? E a natureza jurídica é justamente em razão da possibilidade de declarar uma abusividade da greve aí, tá? Deixa eu colocar em vermelhinho para ficar igual também. Beleza, povo? Certo. Aqui então é uma natureza jurídica mista, tá? Pessoal, olha só. E a competência para a gente poder instaurar o dissídio coletivo, hein? Aqui vai depender do quê? Vem aqui para mim. Se eu estiver falando de um dissídio coletivo que tenha a abrangência de apenas da área de apenas um TRT, então justamente vai ser aquele TRT que vai julgar esse dissídio. Agora vamos supor que o sindicato seja tão grande que ele abranja vários TRTs ou mais de um TRT. Aí quem vai ser competente para julgar esse dissídio não vai ser mais aquele TRT que iniciou, e sim o TST. Então é isso que diz a norma pra gente. Quando se limitar a abrangência de apenas um TRT, é aquele TRT que vai julgar. Quando ultrapassar a abrangência de um determinado TRT, a competência será do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Beleza? Aqui, vocês têm que ficar ligados também que o dissídio coletivo é uma ação de competência originária dos tribunais. Eu vou até escrever na tela, porque isso é muito importante. Ó, observação. Cadê o OBS? O dissídio coletivo, vou colocar em letras garrafais, ó, jamais vai ter início na vara do trabalho. Aqui, presta atenção que eu tô falando de dissídio coletivo, eu não tô falando de ação de cumprimento, tá? Eu tô falando de dissídio coletivo. Vou colocar até em negrito tudo isso daqui, para você nunca mais esquecer. Pensou em dissídio coletivo, pensou em TRT para cima, tá? Joia, pessoal? É isso. Ótimo. Vamos para o próximo tema, então, sobre dissídio coletivo. Nós temos aqui para falar sobre o prazo. O prazo, gente, se houver acordo, convenção coletiva ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro de 60 dias anteriores ao respectivo término. Então, pessoal, vamos supor que o João, ele é dirigente sindical, fez assembleia com a galera toda e não entrou em acordo com o sindicato contrário, da parte contrária, e aí a gente precisa aqui instaurar esse dissídio. Tá percebendo que tá chegando no fim do acordo coletivo, porque o acordo coletivo e a convenção coletiva, eles têm prazos determinados de duração, né? E aí o João fala, meu Deus, a gente precisa instaurar esse dissídio. Então ele vai, quando chegar perto lá dos 60 dias anteriores, ele já pode fazer a instauração desse dissídio. Até mesmo quando tiver uma sentença normativa, que a gente vai ver numa outra aula sobre o que é, a gente vai ver com bastante detalhe sobre a sentença normativa. Também é um negócio muito interessante aqui, tá? De procedimento especial. Estiver se aproximando no prazo final da sentença normativa, também já pode ingressar com o dissídio coletivo, beleza? E quem são os legitimados? Olha na tela. Os legitimados ativos, a parte autora, são os sindicatos, as federações e as confederações. Ah, mas pode ser qualquer um desses três? Não.
tem que ser o sindicato em primeiro lugar. O sindicato é o legitimado master aqui. Se não houver nenhum sindicato naquela região, aí sim a gente vai para as federações. E se não tiver nenhuma federação, a gente vai para a confederação. É uma ordem e tem que ser respeitada essa ordem, tá bom? E pode ser também proposto pelo MPT, pelo Ministério Público do Trabalho. Quando envolver algum interesse público, quando houver suspensão de serviços especiais, de atividades essenciais, tá bom? Aí o MPT vai se meter nessa também, tá? E os legitimados passivos, né, a parte passiva da ação, a parte ré, é o sindicato os sindicatos e as empresas. Tá legal, gente? Olha o que diz o artigo 856 da CLT. A instância ela vai ser instaurada, então, mediante representação escrita ao presidente do tribunal. Representação escrita, beleza? Não pode ser verbal de forma alguma. Tem que ser uma representação escrita. Poderá também ser instaurada por iniciativa do presidente ou ainda requerimento da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Pessoal, Procuradoria da Justiça do Trabalho é o MPT, tá bom? Ministério Público do Trabalho. Sempre que ocorrer o quê? A suspensão do trabalho, que foi o que eu disse para vocês ali. Nossa, que gambiarra. 857. A representação para instaurar a instância em dissídio coletivo constitui prerrogativa das associações sindicais, olha lá, os sindicatos, tá? Excluídas as hipóteses do artigo 856 quando ocorrer suspensão do trabalho. Olha, o 856 fala do MPT, aí é o MPT que vai entrar, beleza? Tranquilo? E aí? Não tem petição verbal, não esquece disso, tá? No dissídio coletivo. E o dissídio coletivo também admite o exercício do jus postulandi pela parte. Então, se a parte tiver sem advogado no processo, ela vai poder também entrar da mesma forma, sem advogado mesmo. O próprio sindicato já tem esse poder aí, né? Essa representação, e ele pode fazer isso sem advogado. Beleza, gente? Vamos ver como é que é o procedimento de tudo isso? Como que fica isso tudo? Olha só, o procedimento para a gente instaurar o dissídio, fazer a instauração de instância, que a gente chama, né? O dissídio coletivo. Olha lá. Primeiro vai ter uma petição escrita, depois vai ter uma audiência de conciliação em 10 dias após recebida e protocolada essa representação, tá? E a audiência vai ser presidida pelo desembargador ou pelo ministro-presidente. Se houver acordo, esse acordo vai ser submetido à homologação do tribunal na primeira sessão, tá? E não havendo acordo, o processo vai ser julgado normalmente e aí a gente vai ter uma sentença, que é justamente a nossa sentença normativa. Perfeito? É uma ação, vocês viram, uma ação normal, só que as partes são diferentes aqui, porque envolve todo um grupo indeterminado de trabalhadores, as empresas, os sindicatos, envolve um pessoal, aí uma sala cheia, a gente diz assim. Agora que a gente teve essa pandemia, vocês acabaram não vendo muito isso. Mas agora que a gente acabou essa pandemia, a gente vai começar a ver de novo. O pessoal monta a barraca na frente do fórum, né? O pessoal do sindicato, quando tem algum dissídio grande para ser julgado. É legal de ver, pessoal. Vamos então fazer um exercício para a gente memorizar isso? Vamos lá? Bora para a tela então. Olha lá, como isso cai no concurso. Na sua prova de analista, ó. Os dissídios coletivos para interpretação de cláusulas de convenções coletivas e os dissídios coletivos para interpretação de disposições legais particulares de categoria profissional ou econômica classificam-se em dissídios coletivos de qual natureza? Presta atenção aqui, ó. Ele está falando dissídios coletivos para interpretação de cláusulas e os dissídios coletivos para interpretação de disposições legais particulares. Olha essas duas palavrinhas, eu vou colocar só interpretação. Lembra que a gente viu que os dissídios coletivos de natureza jurídica são aqueles que servem para interpretar. Então, assim, ele quis fazer uma pegadinha aqui com vocês, tá? Colocou interpretação de duas coisas, mas se é interpretação, o dissídio tem natureza jurídica, certo? Então, olha lá. Tem muita gente que vai marcar jurídica e econômica, porque se confunde aqui. Mas a nossa resposta só pode ser, nesse caso, a letra A, tá? Porque quando tem a interpretação de alguma coisa, vai ser um dissídio de natureza jurídica.
Show? Beleza? Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Ah, mas quando que tem essa... Eu não tô entendendo esse negócio de natureza jurídica. Quando interpreta? Olha, eu vou dar um exemplo também pra vocês, porque a natureza econômica é mais fácil de entender. A gente tem um exemplo lá, por exemplo, do reajuste, né, que cria um direito, tá? Agora, quando a gente tem um dissídio de natureza jurídica, como é essa parte mais interpretativa, às vezes não fica muito claro na cabecinha. Pessoal, olha só. Tive um caso uma vez que a gente estava com um sindicato das pessoas que eram auxiliares bucais e técnicos bucais. Se você pegar a convenção coletiva, a lei, melhor dizendo, a lei, tem uma lei que rege esses caras aí, né? A diferença de uma profissão para outra é quase zero. É muito parecida. Elas são muito parecidas as duas. Quase não dá para diferenciar. Então isso acaba dando ensejo na justiça do trabalho a diversas ações, por exemplo, de equiparação salarial. Ah, na verdade, eu sou técnico bucal, mas eu tô como auxiliar bucal. E aí, como é que você vai fazer essa diferenciação? Tem que instaurar um dissídio aqui para interpretar essas cláusulas e dar um direcionamento, porque ela é extremamente confusa. Tô falando muito sério aqui, eu tive uma dificuldade enorme para diferenciar, mas acabou que no final a gente conseguiu pegar por um itemzinho da lei ali da equiparação salarial. Mas isso daí podia ir para a Justiça do Trabalho para ser interpretado, porque afinal de contas é uma lei. É uma lei que dá ensejo aí a uma convenção coletiva com direitos totalmente diferentes para um para outro, tá? Então pode gerar uma certa bagunça, tá bom? Beleza? Então, joia. Então, lembra sempre disso. Quando for natureza jurídica, é interpretação de algo, tá? Próxima pergunta. Vamos mais uma, vai que vai dar tempo. Assinale a alternativa correta. Nossa, você já veio de cara assim, assinale a correta, né? Não teve nenhum probleminha pra gente se divertir aqui, mas beleza, vamos lá. Deixa eu pegar uma canetinha. Pronto. A representação para instaurar a instância em dissídio coletivo constitui prerrogativa exclusiva das associações sindicais. Será que é essa? Da representação para instaurar a instância constitui prerrogativa exclusiva das associações sindicais? Pessoal, o 857 da CLT fala que para instaurar a instância, a prerrogativa das associações sindicais realmente tem essa prerrogativa, né? Excluídas as hipóteses do artigo 856. Lembra que a gente viu isso daqui? Que quando o Ministério Público vai se envolver, tiver suspensão das atividades, por exemplo, então não pode ser essa. Ele quer a correta, certo? Então ele fala que a prerrogativa é exclusiva das associações sindicais, ou seja, dos sindicatos. Não é, tá bom? Tem outras pessoas legitimadas aí para entrar com para instaurar essa instância. Então vamos ver a letra B. A letra A não pode ser, ó. Cuidado com essas palavrinhas, lembra que eu falei pra vocês, ó, exclusiva, tal, essas coisas fica de olho, tá? Letra B. A representação dos sindicatos para instauração de instância fica subordinada à aprovação da Assembleia, da qual participam os associados interessados na solução do dissídio, com a aprovação da maioria simples dos presentes. Pessoal, olha só, essa questão, essa alternativa B, está no 859 da CLT, que fala que a representação dos sindicatos para instauração da instância fica subordinada à aprovação da Assembleia, mas precisa ter em primeira convocação maioria de 2/3 e em segunda convocação por 2/3 dos presentes. Então não pode ser maioria simples, essa questão está errada por causa disso, tá bom? Beleza? A letra C, deixa eu só ver uma coisa aqui, dá tempo, tem um minutinho. A letra C fala assim, ó. Recebida e protocolada a representação e estando na devida forma, o presidente do tribunal designará audiência de conciliação, instrução e julgamento no prazo de 15 dias. Eu não sei se a gente falou sobre isso, mas o prazo aqui, pessoal, o prazo legal, que está no artigo 860 da CLT, diz que o prazo é 10 dias, tá? Não é prazo de 15 dias. Então essa questão tá errada essa alternativa está errada por conta disso. Vamos ver a letra D? Na decisão de um dissídio coletivo que tenha por motivo novas condições de trabalho e na qual figure como parte apenas uma fração de empregadores de uma empresa, não poderá o tribunal competente na própria decisão estender tais condições de trabalho aos demais empregados da empresa que forem da mesma profissão dos dissidentes. A gente vai ver na próxima aula
Peraí, deixa eu voltar aqui. A gente vai ver na próxima aula sobre sentença normativa. E a gente vai ver sobre a exceção e a revisão das sentenças normativas. Essa alternativa, vamos voltar aqui. Essa alternativa, então, está errada por quê? Porque aqui justamente o tribunal pode. Aqui está um não, tá vendo? Não poderá. O tribunal pode sim estender esta decisão na própria decisão dele. Ele pode estender essas condições de trabalho para os demais empregados da empresa, beleza? A gente vai ver isso na próxima aula, não se preocupem. A letra E é: decorrido mais de um ano da vigência da decisão do dissídio coletivo, caberá revisão. Essa também a gente vai ver na próxima aula, mas é exatamente isso que fala, já adiantando um pouquinho, tá? Caberá revisão das decisões que fixarem condições de trabalho, quando se tiverem modificado as circunstâncias que agitaram, de modo que tais condições se hajam tornado injustas ou inaplicáveis. Isso está lá no artigo 873 da CLT, tá bom? Então a nossa alternativa correta aqui é a letra E. Joia, pessoal? Tranquilo? Muito tranquilo isso, né? Bom, por hoje é só. A gente continua na próxima aula falando sobre sentença normativa. Espero que vocês tenham aproveitado. Ótimos estudos e até a próxima. Tchau, tchau.